Olá, que Deus o abençoe, em nome do Pai vivo e do Cristo vivo. Eu quero trazer uma mensagem hoje para vocês, neste canal, Diário da Verdade. Esse canal tem por objetivo trazer uma mensagem pura para o seu coração. Você que está aí nesse momento, talvez aflito, angustiado, e de repente você não sabe nem o que fazer da sua vida. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque hoje Deus vai estar falando com você. E precisamente esta mensagem chegará ao coração daqueles que são escolhidos por Deus. É uma mensagem diretamente para você. E é claro que Deus, na sua infinita misericórdia, vai estar falando com todos aqueles que acessarem este vídeo. Com certeza, você que encontrar esse vídeo será beneficiado pela fé. Vamos lá. Nós sabemos que há muitas pessoas que elas acessam, por exemplo, dentro de si um tipo de manipulação. E quando eu falo acessam, porque existem veículos de manipulação. Existem várias formas de manipulação. Existem pessoas que manipulam, existem então veículos como mídia, rádio e etc, e etc. Certa vez eu estava assistindo um desenho, e que por sinal todos vocês aqui no Brasil, e acredito que pelo mundo afora, conheça Tom e Jerry. Quem é que não conhece, né? Pelo menos aqui no Brasil eu posso afirmar que todo aquele que um dia assistiu um desenho assistiu Tom e Jerry. E ali então tem algo muito interessante. Inclusive eu estou gravando alguns vídeos e falando, em um deles eu falei a respeito de uma situação do Pica-Pau, e hoje vou estar falando do Tom e Jerry. Querendo também mostrar para você o seguinte: nestas séries que eu estou gravando, nós estaremos aqui trazendo para você as chaves que estão contidas dentro das parábolas. Principalmente a você, escolhido, entenderá com precisão os códigos que estão contidos dentro das parábolas, e eu estou fazendo a cada vídeo, tá bom? Então é bom que você que acessar esse vídeo venha buscar em outros também este conteúdo. Mas para começar o nosso entendimento aqui, então eu quero falar do Tom e Jerry. Tom e Jerry é um gato e um rato, como todos sabem, não há novidade. E dentro desse contexto, ali encontra-se uma dualidade, ou seja, um gato, ele come rato, é assim que nós aprendemos durante a vida, ou mata um rato, ou caça o rato. Mas no desenho você vê uma coisa inédita, uma coisa diferente. Por exemplo, o gato caça o rato, mas ao mesmo tempo ele também é a vítima do rato. E o que significa isso para você que procura a Deus e de repente
você não entende o porquê a sua vida, o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, não é um relacionamento profundo. Você não consegue se aprofundar. Porque quando você está, ou você assistiu, ali, aquele episódio do qual está passando a cena do gato contra o rato, e aí muitas das vezes o rato ele é mais maldoso do que o próprio gato, porque o gato passa por momentos ali onde ele que se dá mal. Isso é um propósito em que está sendo manifestado pela mídia, porque, na verdade, ele está apresentando e representando a você mesmo. É por isso que esses tipos de desenhos, eles são tipo de, como é que eu posso dizer, ele tem uma atração mundial, ele tem muito sucesso, porque, na verdade, ele está falando de você mesmo. Compreende? Existe uma dualidade nesse mundo. E muitas pessoas que estão dentro de igrejas não conseguem perceber, não têm percepção do que aquilo está querendo mostrar para você. Porque, na verdade, aquele desenho ou qualquer outro desenho com o conteúdo de dualidade, ele está mostrando, né? Na verdade, ele está mostrando o tipo de vida que você leva. Por isso que há uma sintonia. Por isso que a maioria das pessoas gostam desse tipo de desenho. Então, o que acontece? Ali dentro existe um mecanismo de ondas que traz para aqueles que estão assistindo, sem percepção alguma, de uma certa manipulação. E desta forma, uma pessoa que é evangélica, ela nunca consegue chegar ao topo da verdade, e ela também não sabe o porquê. Porque existe essa dualidade e essa pessoa sempre fica no alto e baixo. Porque aquilo é um reflexo do que ela é. E para que nós possamos entender com precisão, nós vamos fazer uma leitura aqui em Lucas, para você entender bem o que acontece com as pessoas. Por exemplo, às vezes você está na igreja e acontece com você um episódio que eu venho contando durante os meus vídeos. Por exemplo, a pessoa está lá na igreja, ela está com toda a sinceridade do coração dela. De repente ela se envolve ali com louvor, com a palavra, e ela se enche. E ela se sente muito bem. Tá. Sentiu-se bem, e ela ali, então, começa a falar bem de Deus, e ler a Bíblia, etc. Mas lá à frente, num dado momento, ela comete um deslize, e aí, então, vamos dizer que, sendo um homem ou uma mulher, procura um prazer sozinho, por exemplo. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela agora está muito mal, ela se sente mal. E isso acontece muito. Acontece com muitas pessoas. E aí, naquele momento, há 2, 3 dias atrás, ela sentia-se o máximo, ela sentia-se de uma forma perfeita, ela estava ali feliz. Hoje ela está triste. Naquela primeira forma, ela sentia-se salva. Nessa segunda forma, ela sente-se agora no inferno, e que Deus não pode ajudá-la porque ela pecou, e etc. E aí vem essa sintonia do medo, e que toma conta do coração dela, e ela se entristece. Existem pessoas que, de tanto cometerem coisas como essa, elas tiraram a sua própria vida. Talvez você esteja me ouvindo
e você está nesse ponto, está pensando dessa forma. Por que isso acontece, hein? Mesmo você crendo em Deus, indo à igreja, porque é um sistema que mantém essa sintonia, que mantém essas ondas, e essas ondas, ela mexe com o seu cérebro, e você fica preso. E eu quero, com todo amor e carinho, dizer para você, isso que eu estou dizendo acontece dentro das igrejas. E por quê? Porque algumas não sabem. E a maioria também não sabe do que eu estou falando aqui. Mas existe dentro da religiosidade, da própria religião, esse tipo de sintonia. Que a dualidade para alguns é o bem e o mal. Mas aí a pessoa pensar, se eu fizer o bem, eu vou conquistar, vou conseguir sair dessa situação. Não. Porque o bem e o mal, ele nada mais é do que uma frequência que se iguala por um momento, em um dado momento ele tá mais o mal, em outro dado momento está mais o bem, e tem pessoas que vivem mais no mal. E você não sai disso. Vamos dizer o que Jesus tem a dizer sobre essa situação. Essa mensagem é uma revelação que nós, então, estamos trazendo aqui no Sermão do Monte. Às vezes a pessoa lê e ela não consegue muito entender essas coisas. Ela pensa até que entendeu, mas não está entendendo nada. Tá bom? Mas eu vou pedir a você que daqui a pouco eu vou fazer a leitura e nós vamos ter que continuar num segundo vídeo, portanto, continue, tá bom? Porque eu sei que Deus vai fazer algo na sua vida. Diz assim o capítulo 6 de Lucas, está escrito assim, ó: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o torneis a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa teríeis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa teríeis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então você entendeu o que Jesus está falando aqui? Existe uma dualidade e aí a pessoa fala assim, mas eu faço bem, eu faço isso, aquilo. Tudo bem, por aquele momento você vai se sentir bem. Mas lá à frente você vai cometer o mal, porque esse bem não é o bem de Deus. Esse bem é o bem da dualidade. Inclusive, você que é um maçom, você sabe do que eu estou falando. Porque lá na sua loja, o chão quadriculado, que significa o preto e o branco, também significa o bem e o mal. Significa o bonito e o feio, toda dualidade. Então, dentro dessa dualidade, o príncipe deste mundo, ele se passa por Deus. E muitas das vezes você não sabe, você talvez não sabia disso. Ele se passa por Deus e ele está sendo adorado como Deus, inclusive dentro das igrejas. Mesmo que o nome é o nome de Jesus, mesmo que é a situação. Então Jesus ele está falando aqui como que você pode verdadeiramente conhecer Jesus. Por quê? Aqui ele diz assim, vós ouvi, ou melhor, mas vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Aí está dizendo aqui, que bem que você pode estar fazendo, se até
aquele que é ímpio, aquele que é pecador, ele faz o bem para os seus inimigos, ou melhor, para os seus amigos. E eu vos digo, fazei o bem para os seus inimigos. Se alguém te pede emprestado, você não deve ir atrás para cobrar. Olha só que mensagem. Quem está disposto a isso? Se alguém te roubar, é como se você falasse para o bandido: ah, bandido, olha, tudo bem, eu tenho aqui mais 100 reais, pode levar. Você está achando que é brincadeira uma coisa dessa? Quem pode fazer isso? Os escolhidos. E por quê? Porque ele já não está numa dimensão de dualidade. Ele já percebeu o jogo deste mundo e então ele está em outra dimensão. Ele está